Poxa vida, essa não é... Desculpa, essa não é a música do Luigi, é a música do irmão dele, Roger. Isso, o Luigi não, parece que não tem música no filme, a gente pegou a do Tem Mario. uma que é do Luigi Mansion, um novo jogo do... Ah, é? Depois a gente vê. Isso aí ia ser bacana, isso é bacana. Tudo bem com você, cara? Cara, Como tudo tá? ótimo. Tudo em ordem? Cara, tá fantástico. Uma Tamo fase incrível. Eu vi umas fotos só na internet, metade gostou, como tudo que você faz na internet, né? Você posta uma foto na internet, metade odeia, metade ama. Você tava com cabelo... Ah, então, isso daí foi engraçado, porque eu gosto muito da série Vikings, né? Aham. E aí eu tinha cortado o cabelo, tinha ficado um pouco mais nesse estilo. Você acha que eu pareço um viking? Você é um Viking. Obrigado. Olha o tamanho, Obrigado. rapaz. Pô. E aí? Aquele cara com machadado e chega assim, ó. O Luigi sabe. Aí mata e depois assim. Tudo bem? Obrigado. Eu sou um bárbaro. Vocês ouviram isso? Que Ele cara sabe. de Viking, você parece um guerreiro mesmo. Você... E aí? Guerreiro, de E aí frente. você pegou... Eu e pareço você... uma viking? Aqui. Você Ah, o é uma cabelinho. Viking maravilhosa. Poderosa. Eu tava feliz, agora eu vi que ele fala que qualquer um é viking. Estragou meu barato. E aí? O Ju tá muito mais do Viking. Mas tem uma mulher, é bacana, pra poder compensar isso daí. E eu sou viking também? Não. Não, você não. Não, depois Aí, depois, né? deixa Depois a gente pode falar. Mas essa cor é Viking por causa engraçada do porque chifre. eu já tinha feito esse cabelo. Deu uma repercussão, mas não deu como dessa vez. E aí, dessa vez, estourou. E aí, assim, 1000 pessoas falando bem. E aí, uma criticando, que eu acho bacana, e 2 detonando. Que aí eu falo o seguinte, o detonar não tem problema. Eu mando um Pix para a pessoa fazer o pagamento, eu faço a doação para poder ter esse tempo com a pessoa. Pode destilar o ódio, não tem problema nenhum. Mas se você fizer isso, acaba o problema, porque senão eu ensino as 1000 pessoas que elogiaram que eu vou dar atenção para uma. Então é simples. Verdade. Manda o Pix, acabou, recebe. isso aí. Aí parou, não tem mais problema nenhum. Ótimo, perfeito, perfeito. Você tá numa fase espiritual. É uma fase diferente da sua vida? É uma jornada que você vai... O que acontece? É só enxergar o óbvio. O que acontece? Às vezes, tem muita coisa que quando você nasce, então você aprende com o externo, sempre, né? Então, são os pais, a escola, os amiguinhos, as macas, as notícias, as fake news. Somando tudo isso, o quanto sobra da gente? É um potencial incrível para poder trabalhar. E aí, o que acontece? Chega um momento que você tem o despertar e tem algo que você deveria fazer. Então, aí tudo começa a fazer sentido, porque como você vai sendo preparado para isso. É um processo que eu nem sabia que existia. E aconteceu. Pode acontecer no amor, mas comigo aconteceu na dor. Mas o que aconteceu com você e onde foi? O que foi de fato? Cara, sempre eu tive essas... Eu conseguia ler as pessoas, entender esse campo energético, mas não sabia o que era isso. Parecia que eu recebia muito. Eu entendia. É como você tem a sensibilidade, você saca o que a pessoa está falando, está pensando. Não vou com a cara daquela pessoa, esse cara está mentindo. É intuitivo? É intuitivo, é. E como é que foi esse seu despertar, exatamente? O que você quer dizer com despertar? O que acontece? A gente tem que fazer, para poder fazer esse entendimento, a gente tem que sempre contar uma história, porque é o mais fácil, porque é difícil você contar o que é isso. Então, imagina que toda semente tem uma árvore dentro. Então, ela precisa quebrar essa casca. Essa casca foi quebrada minha e da Andréia quando ela teve câncer de mama. Depois do Covid. Recente. Tem um ano, Déia? Um ano e pouco. 2 anos já. 2 anos. Aliás, foram 2 anos. Posso mostrar a sua esposa? Claro, na tá plateia? aqui. Tudo bem, Déia? Como tá? Tudo bom? Boa. Tem o quê? Foi depois do Covid? Um ano? Na verdade, vai completar 2 anos em outubro, que foi outubro também de 2020. Então, vocês descobriram esse problema? Isso. E assim, a gente teve muita sorte, porque eu conheci o Pedro Batista e ele conseguiu unir uma equipe inteira para cuidar disso. Então, era uma equipe integrada que já fazia parte do processo do hospital. Pedro Batista é o médico. É o médico, era diretor do hospital, né? Sim. E ele conseguiu fazer, eu já conhecia ele, conheci num curso que nós fizemos de gestão e ficamos amigos. E nessa, ele falou, não, vamos fazer tudo isso. Entre o diagnóstico, que André, eu estava aqui no Brasil, né, na época do Covid, André resolveu vir, a gente sempre faz um check-up.
E quando ela fez check-up, fala assim, olha, André, dá para você vir aqui? Aí você já sabe, né? Dá pum. Tem um probleminha. Tem um probleminha. Aí viu que era o câncer de mama, aí dá aquela pancada. Aí o Pedro já conseguiu, dentre o resultado. E a operação foram 15 dias. Naquele momento ela já estava curada, o tratamento continua, tá? Sim. Lógico, mas ela não tem mais nada. Mas tem que continuar para não desenvolver. Então, foram 15 dias. A gente não teve tempo de sofrer naquele período, porque até no hospital, até quando eu fico nervoso, eu começo a fazer piada. E aí começo a brincar com todo mundo. A menina que ia arrumar o quarto, ela vinha, aí eu dancei o pintinho amarelinho com ela. Pô, eu zoava todo o hospital para poder manter esse astral, para poder levantar ela e me levantar para a gente não cair. Depois desses 15 dias, aí fez assim, ó. Caiu, sentiu a dor. Aí sentiu a pancada. É igual quando você cai, você rala, na hora você não sente que tá com adrenalina. Você só sente que quebrou depois do tombo, né? E aí? Aí começou. Aí a jornada começa, quebrando a casca. Mas é tão interessante que quando você vê isso, que tudo que você passa anteriormente, você começa a entender que é um processo necessário para você chegar nesse despertar. Então, aonde realmente eu consegui entender o que é o amor na plenitude e aprendendo com a Andréia no nosso relacionamento. O que é o amor na plenitude? Cara, existe o amor ágape, que aí é o amor pleno sobre tudo, que é o absoluto. Mas o amor você não consegue descrever, porque é um sentimento. É igual você falar assim, o Criador, Deus. Cara, não dá para descrever. É incognoscível, é impossível. A gente não consegue fazer isso. Então, a gente consegue, através de... você consegue sentir esse processo. É igual fé. Como que eu acredito? É uma energia. Então, tem até uma brincadeira que eu falo assim, por que a pessoa ora, sabe rezar tudo e não consegue milagre? Porque está com a porta do coração fechada. Como é que o Criador ia entrar sem ser convidado? Entendeu? Então, assim, tem esses processos que a gente aprende ao que é. Aquece o peito. É algo que quando aquece o peito é porque por exemplo, você já teve várias intuições, você sabe, quando aquece o peito é batata, Quando fica muito aqui no mundo das ideias, é humano. É humano e repensa... Animal. Exatamente. Porque nisso, o que eu aprendi? A gente está aqui para vencer o nosso sistema nervoso central. Porque nós temos o modo animal, mas temos consciência. Isso. Com essa consciência, devemos vencer esse modo animal, por uma questão de evolução. Porque se você tem a consciência usando o modo animal, você se torna o maior predador, pior do que o T-Rex. Você tem que vencer o velho homem, né? Que tá exatamente. Em você, é muito simples e óbvio, sabe? Quando você fala assim, cara, tão óbvio, por que eu não sabia disso? Não tem nenhum segredo. É que a gente tem várias camadas por cima e são formas que fazem... Você teve uma